Graça e paz em Cristo Jesus. Amados irmãos, eu estarei nesta ocasião falando da temática: quais são as consequências do pecado na vida do crente. É uma matéria conhecida como hamartiologia. No grego, hamarteno é um verbo que significa pecar. Hamartia é um substantivo que significa pecado. Então, hamartiologia é estudo ou doutrina do pecado. É um assunto de suma importância para os dias atuais. Quais são as consequências do pecado na vida do crente? O primeiro item: o pecado interrompe a comunhão com Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo de número 2, e o livro dos Salmos, de número 51 e versículo de número 11. Quando desobedecemos a palavra de Deus voluntariamente e aceitamos a fazer a vontade do inimigo, perdemos a comunhão com Deus. E quando perdemos essa comunhão, nos tornamos escravo do pecado e do diabo. O segundo item é que o pecado é passível de morte. O apóstolo Paulo, ele foi bem claro na carta aos Romanos, capítulo 6 e versículo de número 23, o salário do pecado é a morte. Observamos que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de número 1 a seguir ao 11, Ananias e Safira morreram por mentir ao Espírito Santo. O pecado é passível de morte. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 e versículo de número 30, outra referência bíblica. O terceiro item é que o pecado faz o crente perder o galardão. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 15 e capítulo 4 e versículo de número 5. O quarto item é que o pecado faz que os inimigos encontrem ocasião para blasfemar de Deus. Uma referência bíblica está no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 14 e versículo de número 12. Após o pecado de Davi, Natã exortou e falou a respeito das consequências que Davi iria enfrentar, e os inimigos encontraram ocasião para blasfemar de Deus. Amados irmãos, tome muito cuidado, porque o pecado é algo que marca, ele traz consequências externas e visíveis para a vida do pecador. Pecado é errar o alvo. Toma muito cuidado, vigilância totalmente. Há uma pergunta: é possível um crente pecar? Sim, lógico. Jesus disse: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora.
O escritor aos Hebreus foi muito claro. No capítulo 10, versículo de número 38, Deus falou, por intermédio dele, se retroceder nele não se compraz a minha alma. A primeira carta de João, capítulo 1, versículo de número 7, se porém permanecerdes na luz, como ele está na luz, o sangue do teu filho nos purifica de todo pecado. Paulo também foi muito categórico de afirmar, aquele que está em pé, toma cuidado para que não caia. Se aproxima-se de Deus. Vive mais para Deus, tenha comunhão, intimidade com Deus. Deus tem coisas boas para você, coisas maravilhosas. Irmãos, afasta do pecado, porque isso destrói qualquer área da vida. Deus abençoe.